Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio de Paletizados. Estamos aqui no cenário novo, casa nova. Vamos fazer aqui uma conversa, uma rodinha de conversa sobre logística bem rápida, para a gente detalhar aí e explanar algumas filosofias sobre a IA, o que ela é, se é inteligência, se não é, se vai vingar ou não vai, para que isso vai servir na logística. Vamos começar aqui uma conversa boa, bem prazerosa aqui com Enos e com Wesley, nossos parceiros aqui do Paletizados. E aí, Enos, como é que tá, Wesley? E aí, meu povo? Tranquilos? Voltando aqui às atividades. 1000 por hora. Estamos preparando um novo cenário. Isso aqui é um começo de uma nova jornada. Gosto de falar jornada porque eu acredito muito que o bom da vida está na caminhada, né? Então, a gente está começando uma nova jornada e a gente, enquanto paletizados, pretende subir muito material. A gente vai começar hoje falando um pouco sobre IA, o que a gente pensa sobre essa novidade que está bombando. E vamos desenrolar alguma conversa aqui, a gente quer compartilhar com vocês. Wesley, fala aí, bigode. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver isso aí. Se você não for ver também aí, eu vou te... Não pode falar que eu ia amaldiçoar. O pensamento intrusivo. Jogar uma zica. Mas aí é isso aí, isso que a galera falou, a gente está começando, não recomeçando, dando continuidade ao projeto do podcast. E vem muito conteúdo legal aí, a gente vai falar muita coisa aqui, vai trazer muito convidado interessante. E é isso aí. Vamos embora. Bom, então o que é a IA, galera? Para que a gente comer, de passar no cabelo, para que serve? A gente tem ouvido falar muito aí nessa conversa, né, nessa universalização do uso de IA no mundo corporativo, e não é possível que isso vai ficar só na área de tecnologia, na área de finanças, né? Uma hora isso daí tem que vir para a TI, como já está acontecendo, para a TI não, para a logística, como já está acontecendo no dia a dia, né? Como que vocês veem aí a inteligência artificial entrando na logística? O que ela consegue nos ajudar? O que ela melhora aí no dia a dia do trabalho do galpão, dos funcionários, dos fluxos sistêmicos aí, das organizações de layout, dos robôs que processam pedidos aí o dia todo? O que vocês pensam sobre isso aí? Vai virar, não vai? Eu sou o cara da polêmica, eu ainda olho essa questão da IA com um certo... com algumas dúvidas, alguns questionamentos. Até brinco, né, que é um algoritmozão que, na verdade, é um negócio, é uma configuração feita aí que ela entrega muita coisa que já está pronta, né? Não tem nada de inteligência aí. Mas nós estamos abertos aqui para gerar questionamento. Da minha parte, o que eu penso em relação ao que nós precisamos hoje, falando de logística e tecnologia? A tecnologia na logística, ela trouxe revoluções, exemplos claros de robôs que já estão nas operações hoje, fisicamente, separando pedido, estrechando pallets, separando pallets. A gente sabe de alguns galpões hoje que são totalmente automatizados, a gente fala isso principalmente naquelas linhas de montagem de veículos, né? Lá praticamente já não tem mais inserção humana dentro das atividades. A gente sabe que na Ásia, principalmente ali China, Japão e alguma coisa da Índia, já tem muita automação em função do custo para que isso seja feito. Mas, falando de Brasil, a gente tem restrição muito grande, porque os equipamentos eletrônicos aqui são caros. Então, o debate nosso aqui ele passa por isso, né? Falando de Brasil, como é que a gente enxerga essa questão de automação? Como é que a gente enxerga o que a IA pode trazer em relação ao que acontece nos galpões, de melhorias, de propósito? Porque a gente está entendendo que, já que se fala de uma inteligência artificial, e muita gente está modelando, está construindo, está perguntando, está gerando dados para ela, daqui a pouco vão surgir também as soluções, as melhores práticas para dentro do armazém, para interferir na coisa física. Mas o meu pensamento é que nós, enquanto logísticos, precisamos buscar o tempo todo soluções para que a gente tenha competitividade. Há uma fala muito forte em relação à redução na jornada de trabalho.
E o grande questionamento para que essa redução não aconteça no Brasil é a produtividade do trabalhador brasileiro. E, na minha percepção, ela passa pelas tecnologias que a gente não tem ao nosso dispor. Não é tão simples, não é tão barato quanto é em outros países pelo qual a gente é comparado. Mas a nossa expectativa é, e a IA? O que ela pode trazer, de fato, de melhoria para o nosso negócio? Fala aí, Bigode, o que você pensa? Eu acho que essa discussão, acho que esse pensamento já é antigo, né? Esse papo. Eu acho que a partir do... Acho que nós já tem uma discussão a partir do nome, né? Da nomenclatura dela, né? Que é inteligência. Aí tem uns, igual a frase, como é que é? A IA não é inteligente e... Não. Então, cadê minha frase? Está escrito em algum lugar. Está escrito em algum lugar, eu não lembro qual que é. Mas eu acho, sim, que... Eu acho que os limites da IA... Agora, eu acho que a gente ainda não conhece ainda por conta que quem está produzindo é o homem é muito criativo. Então, o tempo todo a gente está vendo oportunidades que a gente pode colocar a IA. A gente está vendo, isso aqui eu faço repetidamente, então eu posso colocar uma tecnologia para fazer. Então, por conta dessas questões que as empresas estão tentando performar mais, sendo mais produtivas, minimizando os erros e tal, então eu acredito que a IA até agora a gente não tem um limite. O limite dela talvez seja a nossa capacidade criativa de pensar aonde eu posso colocar ela, encaixar ela, plugar ela em alguma atividade em si, né? A inteligência artificial não tem consciência das coisas e ela não é uma inteligência capaz de criar algo do novo. Ela pega o que já tem pronto. Para mim, ela é um raciocínio artificial. Aí sim, a raciocínio artificial ela vai. Por quê? Porque tudo que já existe hoje, eu peço uma coisa para ela, ela vai lá e faz baseado no que ela já conhece hoje. Ela não sei se ela tem a capacidade de repente, o cara traz um elemento novo lá da Lua, ela vai identificar os compostos químicos que tem naquele elemento baseado no que ela já conhece da Terra. Mas e o que ela pode fazer com aquilo daqui para frente? Será que ela consegue estabelecer padrões, fazer testes para criar novas coisas? Isso daí eu já não sei, que para mim isso já é inteligência. E a consciência de repente, ela... Querer tomar decisão. Também querer tomar decisão. Isso eu acho que não liberam, né? Porque senão daqui a pouco vira a Skynet. Então, mas eu acredito que a inteligência, seja ela eletrônica, digitalizada, o nome que queira dar, ou humana, ela tem esse viés. A partir do momento que eu posso tomar decisão, que eu tenho essa autonomia, eu consigo criar. Eu acho que a criação ela vem de rompimento, ela vem de autonomia. Por isso que eu não consigo entender ainda, não consigo ter a ciência de que isso é realmente uma inteligência. Sim, aí agora vamos falar de processos que já existem. Por exemplo, hoje um carinha ele esquece onde está um pallet. De repente, se ele tiver um coletor com ele com inteligência artificial, onde alguma hora ele bipou aquele pallet, esqueceu em algum lugar, ela consiga voltar e recuperar aquela informação e saber onde pode estar, para achar mais fácil. Mas, por exemplo, onde que a gente começa a usar a IA também? Para trazer os resultados mais rápido. A IA seria, no meu ponto de vista, o livro do professor que tem as respostas. Por exemplo, eu tenho um percurso para chegar naquela resposta. Isso aí faz parte do meu crescimento, né? Meu desenvolvimento, chega na resposta. Mas chega um certo momento que eu já tenho aquele conhecimento. Mas eu preciso acessar aquele pedacinho ali que eu vou ter que ler um livro gigante depois para me relembrar. O cérebro você consegue pegar ali 10% da informação que você tem. Ela não. Aí sim ela tem o livre acesso aos dados. Então ali, vamos supor, consciência. Então ela tem consciência de tudo, mas ela não tem a consciência de tudo. Ela tem acesso aos dados que o nosso cérebro não consegue guardar a informação e acessar da mesma forma. A minha visão aqui de fora, de quem não é de tecnologia, eu não tenho informação de tecnologia, ainda é para mim isso um modelo que é desenhado por um humano, uma trilha que a máquina vai ter que percorrer. Eu ainda enxergo nisso. Não consigo ver aí ainda a tal da inteligência. É isso que a minha concepção de inteligência está aí, de não inteligência no caso. Né? Tá aí. Eu consigo ver que é um algoritmo sendo seguido, que é
você acessa um banco de dados, você disponibiliza esse banco de dados para um robô fazer a captura das melhores práticas e aplicá-las ali naquele momento. Ou seja, vamos citar aí o pallet, né? Eu estou fazendo ali um processo ali onde o pallet foi esquecido. Numa linha convencional, um Kanban resolve isso, porque o Kanban vai apontar, ó, ficou faltando tal movimento, ficou faltando tal item. Então, ali ele se resolve. Eu não consigo ver ainda a inteligência artificial tomando a decisão e interferindo no processo. Por exemplo, eu acho que seria inteligência, tipo, que nem eu falei, pega um elemento lá do outro planeta atrás e ele começa a catalogar os químicos e os compostos que tem naquilo ali, uma nova classe, novos nomes, ela começa a definir, né? Vamos voltar lá no paraíso. A Bíblia fala que Deus botou lá o Adão para dar o nome para os animais. Então, a inteligência artificial começa a dar nome aos animais e criar uma estrutura. Esse é o ponto da barreira dela, por exemplo. Ela consegue analisar, porque você vai ver nos artigos científicos, a galera toda usou inteligência artificial para classificar os elementos. Mas vamos chamar esse elemento aqui de fulano. Quem coloca o nome? Humano. Mas quem analisou, quem tratou mais rápido para ele, foi uma inteligência por trás. Baseada em tudo aquilo que já é conhecido. Sim, mas daí esse que é a inteligência. Toda inteligência é aquela que tem um racional. Por exemplo, você cria um mouse. O mouse tem uma inteligência por trás. Qual que é a inteligência dele? A inteligência dele é quando eu apertar esse botão aqui, ele vai jogar uma mensagem que vai clicar. É uma inteligência. A racional é porque ela não faz por si só. Aí já não é inteligência, porque foi programado com certos códigos para quando ele recebeu uma ação, ele executar aquela estrutura. Então, isso é a inteligência. Quem fez é o autor. A inteligência é aquilo que ele exerce, que ele faz. Aí você está falando que a inteligência é algo pré-determinado, já não é. Porque senão, se a gente for pensar nos professores, só quem é inteligente seria o professor, porque ele que tem a sabedoria, ele só está te passando, você seria a máquina. A inteligência que eu penso assim, o homem inventou o fogo. Em algum momento, ele percebeu que, coisando 2 gravetinhos ali, saiu uma fumacinha que virava fagulha e ele virava fogo. Então construiu aquela trilha. A inteligência artificial não consegue pegar um celular e um microfone e deixa eu ver se eu consigo fazer um foguete com isso aqui. Então, mas no fogo já tem um problema. Porque o fogo não tem a teoria da invenção do fogo, é a descoberta do fogo. Então, mas é isso que a gente está colocando. Esse exemplo ele é muito positivo, porque a questão é será que a inteligência artificial vai ter o poder de criar? Eu acho que não. Pelo que eu vejo muito na internet. E o de descobrir? O de descobrir provavelmente, mas criar eu acho que ainda depende, porque você descobre uma coisa quando você tem uma necessidade. Não, aí você desenvolve. Desenvolver. É desenvolver. Criar. Agora, por exemplo, a gente fala de... Vamos tentar trazer o máximo para dentro da logística, né? A gente fala de soluções para dentro dos armazéns, para dentro do transporte, para dentro do fluxo logístico. A gente fala de soluções o tempo todo. O desafio é entender como eu aplicar uma ferramenta, e eu entendo a IA como uma ferramenta grandona, que consegue absorver um monte de dados, e criar o melhor cenário para cada situação. Se a gente tem essa condição, se a gente consegue fazer esse fluxo ser real, e ela tendo todas essas soluções mapeadas ali, guardadas, ela criar uma proposta de negócio, e essa proposta de negócio for viabilizada, e realmente fizer sentido, eu acho que nesse aspecto aí você tem a inteligência trabalhando em função do novo. Eu imagino que a partir daí ela vai criar algo que não tem. Porque todo dia a gente vê uma coisa nova sendo criada pelo ser humano. Ela até elabora uma proposta, mas baseado naquilo que já é conhecido dela. E ela não a não ser que você fale assim, eu quero pegar esse meu cenário que eu estou hoje atendendo algo dessa forma,
sei lá, hoje eu tenho uma volumetria aí de 10 mil recebimentos com 20 mil saídas e o meu pessoal se comporta desse jeito. Passa nessa área, que vai para essa outra, esse daqui confere, etiqueta e tudo mais. Pega tudo isso que eu já faço hoje e me elabore uma proposta melhor. Ela vai pegar e vai te falar dentro daquilo que já está sendo feito. Mas agora você fala, eu quero que você melhore isso aqui para me atender esse outro tipo de operação. De repente você faz uma operação só caixa fechada, mas eu quero fracionado, eu quero BIM, eu quero pick by light, então melhora isso daqui para me atender esse. Então você tem que dizer o destino que ela tem que ir. Então, ainda é algoritmo na minha concepção. É a lógica artificial, raciocínio lógico exatamente. artificial. Aí minha IA falou ali, minha IA Felipe, falou ali que a frase IA não é inteligente nem artificial. Para ficar mais erudito, é Viana Enos. IA não é inteligente nem artificial. Então, é o que eu ainda penso, tá, galera? O meu pensamento ainda é esse, de novo, né? Não sou um conhecedor profundo da ferramenta, mas a gente fala muito, eu Wesley e o Salles, a gente fala bastante sobre tecnologia, é uma paixão nossa, né? Eu não sou especialista, mas eu sou um voraz consumidor de soluções digitais. Eu acho que são elas que facilitam a vida do logístico. O logístico ele precisa de ter a vida facilitada. Em que sentido? São muitos processos, muitos volumes, e você vê as máquinas entrando cada vez mais nas operações. Hoje é normal você chegar em um centro de distribuição e ter alguma coisa automática ou algum processo de automação ou feito ou em processo de construção. Então, conhecer, falar e discutir esse tema faz muito sentido para nós, porque a gente quer entender o que a gente pode tirar de tudo isso, porque não foi muito difundido, mas alguém aí vai lembrar do metaverso, né? O metaverso se falou que era uma nova revolução, uma nova forma de fazer negócio, uma nova forma de processar tudo, e morreu. Ninguém fala mais, né? A meta, não chama meta, não é à toa, era preparando para que esse universo acontecesse. E a gente percebe que, na prática, no dia a dia, isso não aconteceu. Então, a gente sabe que esse é o momento de IA, todas as empresas estão falando nesse recurso, tem muita coisa sendo feita, né? E o que chama a atenção do ser humano é aquilo que é visual, e a IA produz muito conteúdo visual, muito relatório, muitas imagens, e isso impacta. Vou ser muito franco para vocês. E as principais áreas que elas atuam hoje, tanto na logística quanto em outros lugares, a automação de tarefa. Você consegue substituir um funcionário com algumas automações lá. Na parte de sistema, de criar um sistema que faça sentido para o seu negócio, e principalmente hoje, que é onde a galera está bombando aí, que eu faço IA, que é na análise de dados, né? Na hora que ele pega todas as informações ali, tudo que aconteceu no teu dia a dia, ele consegue te dar gráficos, análises bem dinâmicas, e aquilo que antes era análise, a gente chamava de análise preditiva, que eu te falo assim, faz desse jeito, porque do jeito que você está indo daqui 2 horas, tua operação vai estar desse jeito. Ele já não faz mais a preditiva, ele já faz a em tempo real. Então, ela consegue ali ajustando e te dar uma garantia ali que a tua operação vai durar tantas horas, que as entregas vão atrasar em tantas horas, né? Quanto tempo o cara vai ficar preso no trânsito e tudo mais. Então, essas 3 áreas de atuação aí é as que eu vejo que elas estão mais fortes na logística. Mas elas são áreas que, por si só, elas têm um cunho já digital, né? São áreas que já estão ali, que funcionam dentro de máquinas. E aí, por isso que a minha insistência em dizer que ainda se trata de algo de algoritmos, né? De coisas que já estão ali, são configuráveis pelo humano, ou o humano botou a máquina para ela construir essa trilha e, a partir daí, construir essas propostas. Mas, sabe, você levantou um assunto que, para mim, ele faz muito sentido. E é aí que eu, de novo, questiono, né? Ainda não é IA do jeito que a gente imagina, que é o quê? Eu tenho todo um cenário, você criou aí, você falou, olha, o cara tem ali o processo de recebimento, armazenagem, picking e expedição. Isso aí o ser humano já desenhou. E aí coloca-se a IA para fazer esse processo de uma forma em que ela pega isso e encontra qual é o melhor caminho ali.
o próprio ser humano, ele tendo conhecimento do processo, ele desenvolve em cima do conhecido um novo jeito de fazer. A minha expectativa é que a IA, ela, em cima do banco que já existe, ela crie uma nova forma de fazer. A criação é a minha expectativa. Aí é inteligência. Aí é Ela vai usar inteligência. Aí eu a reconheço como inteligência. Que não é artificial. E não Aí, é artificial. A inteligência, no caso, na verdade, a gente vai funcionar como validador, né, na verdade. Porque por mais que ela traga a informação, ó, faz assim, 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 que assim é melhor. Quem vai validar se é ou não é a gente. Não, mas assim, ela vai trazer dados, Wesley, dizendo o seguinte, olha, se você fizer assim, você vai encurtar o tempo em X. Então, mas aí se eu não tiver a base, que é o conhecimento, aí a gente vai falar, não, isso aí não vai funcionar. Por mais que ela traga a informação, a gente vai falar que não. Então, mas aí, porque assim, ó, a IA, ela é no mundo virtual, ela está ali, ela não vai fazer, não é o papel dela, na minha perspectiva, né? A não ser que seja tudo robotizado. Mas ela vai trazer para você, olha, tem essa trilha aqui, vai lá e testa, vai lá e faz. É isso mesmo que tem que acontecer. Para mim, é isso que está sendo E inteligente. hoje a IA não está só nos dados, tá? Ela está num coletor, ela está num fone, ela está numa câmera. Você bota a câmera no galpão, ela vendo todinho o teu fluxo ali, ela consegue já te dizer, ó, esses caras aqui estão passando muito nesse corredor aqui, estão perdendo tempo, que tem muita empilhadeira parando e descendo pallet. Até aí, Salles, ok. Aí agora você fala igual, cara, agora eu te peguei, lá ele. Falei, isso aí é inteligência. Se ela vai trazer os dados, ela vai falar assim, ó, esses caras estão fazendo isso aqui. Não é inteligência. Ela vai estar analisando os padrões. Isso é análise de isso é uma padrão. inteligência. Isso é análise de padrão. A IA não foi criada a partir do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele identifica o quê? Padrões. Ela é artificial porque ela não é como ela nosso foi cérebro. criada em cima de array, em cima Isso, que é em cima padrão, de algoritmo. padrão neurônio, que é o da onde? Nosso cérebro. Ok, até eu concordo com vocês, eu não discuto essa parte. O que ela vai criar a partir desses dados? É isso Então, que eu questiono. aí que está essa parte, que é o que o Salles falou. Ela ainda não cria. A gente limitou ela, por exemplo, igual o Salles deu o exemplo. Aí eu vou pegar a IA, eu quero que ela acesse para mim agora essa parte do flat, faça essa conciliação e veja isso aqui para mim. A gente limitou ela a dentro daquele quarto. Aí a gente não deu a casa toda para ela. Aí quando a gente, agora, beleza, arrumou o quarto, agora você vai arrumar a sala. Vou te dar os dados, você vai analisar a sala para mim. Mas, de novo, nós somos público, a gente é acesso restrito a essas tecnologias. Eu acredito que, em alguma amostra, alguém liberou a IA para fazer tudo e talvez essas pessoas tenham a resposta dessa sua fala. Porque, na minha percepção, ela só é uma inteligência artificial a partir do momento que ela analisa todos os dados da câmera, não sei o que é o que a gente faz, e toma a decisão de criar algo e esse algo factível, né? Eu acho que é isso que aí eu entenderia que ela é uma inteligência. Teve um seminário lá que eu fui lá, da CNP, lá em São Paulo, aquela vez, que eu achei interessante. Uma moça lá falou, esqueci o nome dela, que ela falou que estava usando a inteligência artificial nos aeroportos. Ela soltou a IA lá porque estava tendo muito problema com aves, né, que tem no aeroporto, as aves colidir e tal. Então, eles criaram um protocolo que ele soltava a IA justamente nas câmeras, ela identificava, ela aprendeu pela machine learning, né, aprendeu o que era uma ave e não uma raia, um exemplo. E ela aprendeu, e quando ela identificava a raia, ela acionava o protocolo. E aí, aquele protocolo fazia como é que fala? Tirava aquela ave da região lá. Eu esqueci o nome não sei se era gavião, protocolo lá, que saía alguma coisinha lá e espantava a ave, né? Uns fogos. Entendi. Então, tipo assim, eles já adicionaram a IA meio que solta naquele setor, né? Ela mesmo procura, ela identifica e ela aciona um protocolo quando ela acha necessário. Olha aí, de novo, você está preso a um caixote de uma linha, de uma trilha criada por um ser humano e que ela não toma decisão, ela simplesmente faz os protocolos que precisa fazer. Ela faz os protocolos. Então, ela viu, ela pegou onde ela capta. Eu vou nas câmeras e se houver esse perfil, esse padrão, esse comportamento, eu tomo essa decisão. Se não, eu tomo essa outra decisão. Então, para mim, isso ainda é algoritmo. Não tem inteligência artificial aí. A minha forma de enxergar que aí não tem a inteligência. Aí é um algoritmo que diz se sim,
zero, se não um, né? Que é o princípio de tudo lá ainda. Então, ainda não é. Agora, eu penso o seguinte, a partir do momento que ela tem todas essas imagens, o comportamento do público dentro do aeroporto, os horários, os dias, o perfil, quanto que aquele cara pagou na passagem, para onde que ele está indo, de onde ele está vindo, qual que é a frequência dele naquele aeroporto, ela pode criar um produto, uma camiseta, ou alguma coisa, um relógio, um chinelo, uma sala, e dizer o seguinte, olha, esse público vai procurar ou tem essa necessidade aqui. Esses caras sempre pedem água com gás. Cria ali uma necessidade que o cara nem sabe que tinha ainda. Exatamente. Aí eu vejo a inteligência artificial. Mas teve um caso, eu até vou procurar ele, depois vou trazer no próximo. É um cara daqui de Goiás, na verdade. Ele é um mestre nessa parte de vendas, etc. E ele estava querendo fazer um produto para mães. A ideia dele era isso, mas ele não sabia onde que ele ia colocar. Então, ele pegou um algoritmo e jogou, e pediu para a IA pesquisar o melhor horário e o melhor produto para soltar, para identificar essas mães de alguma coisa que elas têm necessidade. Uhum. E o que ele trouxe para ele? Trouxe para ele que as mães acessavam as redes sociais, geralmente ali por volta de meia-noite até umas 5 horas da manhã. Porque os filhos acordavam e elas iam pesquisar como fazer o neném dormir. Uhum. E aí, o que ele fez? Quando ela trouxe o produto para ele, ele falou, então agora eu quero que você crie um produto ensinando a mãe a fazer o filho dormir. Funcionou? Não sei, nunca vi se funcionou. Mas ele soltou o produto e ele falou que vendeu muito ainda. Beleza, ok, mas ainda é algoritmo. E ele conduziu a criação. Quem criou a CVO? Não, isso. Qual que é a situação? Quem viu, quem criou, foi ele. Ele disse, olha, eu quero um produto, não importa se é uma água com gás ou sem gás, se é um suco, se é um refrigerante, se é um calmante, não importa. Crie para mim um produto que vai conversar com esse público. Alguém direcionou a IA. Isso, aí é o que o Salles falou. Ela não cria. Isso aí é fato. A IA não cria ainda. Graças a Deus, ou talvez um dia, né? Porque se ela criar uma hora... Gente, mas olha só, qual que é o motivo de nós termos um acesso a uma ferramenta dessa que ela não pode criar? Talvez seja pensamento meu, não sei. Mas se eu fosse a IA e eu pudesse criar, eu já começaria eliminando muita gente. Não, cara, sério mesmo. A gente vive hoje em dia, a gente fala pro cara só fazer isso aqui, ó. Pega essa garrafinha e leva pro outro lado. Aí o cara pega a garrafa, faz isso aqui. A teoria dos 50%? Do 50%. Gente, a teoria de 50% é uma brincadeira nossa, que é assim, ó. Se você dá ao sujeito a oportunidade dele tomar a decisão, certamente, ou nos testes que nós já fizemos, ele tendo a oportunidade de tomar a decisão, 50% das vezes ele vai tomar a decisão errada. Tendo as orientações, sabendo o que fazer, mas ele vai tomar a decisão errada. Então, eu acredito que se a gente libera a máquina para ela criar é uma coisa, as pessoas fazerem o que foi criado é outra coisa. Então, eu acredito que a gente pode melhorar o mundo. Por exemplo, a gente tem muito custo operacional para gerir um galpão, um armazém. A gente tem muita gente indo... Vocês já pararam para pensar quantas pessoas você passa no seu carro, ou no ônibus, ou de onde você está, de manhã, e a pessoa está sozinha no carro, e ela está saindo de perto do trabalho onde você está chegando, e você está indo para trabalhar perto da sua casa, e você está saindo da sua casa para ir trabalhar perto da casa dessa outra pessoa. Olha que beleza. Talvez uma inteligência artificial poderia... Aí é algoritmo ainda, né? Não é inteligência artificial. Mas alguém poderia pegar umas ferramentas como essa e criar soluções melhores para o mundo. De repente, poderia trocar essas pessoas de trabalho, né? Cada um fica no seu trabalho, e perto da sua casa, e a gente melhoraria o trânsito, baixaria custo e por aí vai. Então, assim, eu acredito que tem uma série de coisas que você consegue fazer a partir do momento que você tem as ferramentas digitais, mas eu gostaria que, principalmente quando se fala de saúde, né, que é uma coisa que o tempo é muito curto, que a inteligência pudesse tomar decisões de criar. Não quer dizer que o ser humano vai usar,
mas que ela pudesse criar. É óbvio que a gente sabe que se liberar para uma área, não necessariamente ela vai atuar nessa área, né? Então, tem esse risco. Eu acho que inteligente foi o cara que viu que dava para colocar um prego numa Havaiana, né? Porque isso é inteligência. O cara ali foi ninja, né? Então, eu quero ver tá para nascer a IA que vai fazer isso, né? Eu acredito que esse é o desafio, para que ela realmente mereça o nome de inteligência artificial. Ela precisava criar mesmo, são novidades, são produtos mas novos. Mas vocês falaram em saúde, não sei se vocês acompanharam, com certeza acompanhou, né? O tanto de evolução que foi informada agora pela internet, né? Mas talvez isso aí já saiu há muito tempo. Por exemplo, a cura do câncer saiu muito agora, principalmente da Rússia, esqueci do outro país lá que veio também. Do Brasil teve a questão do tetraplégico, né? Que voltaram a andar com aquela doutora lá. Então, tipo assim, foi informado agora, mas com certeza acho que isso aí já vem de antes. Pelo menos aqui do Brasil tinha 25 anos que ela estava estudando, né? Mas com certeza a IA deu uma aceleradinha nessas coisas. Com certeza. Com certeza. A IA entrou. Acessar banco, buscar as referências, cruzar dados, eu acredito tudo isso. Mas até aí eu ainda vejo que é um algoritmo trabalhando. Eu vi ela falando, a doutora, eu esqueci o nome dela, aqui do Brasil, que ela achou essa fórmula lá, né? Que eu esqueci o nome lá, eu esqueci. Vou falar agora. Aí ela achou, ela estava procurando um novo produto, e ela achou. Aí quando ela achou, ela falou, o que é isso aqui? Foi pesquisar. Com certeza, para ela pesquisar, ela usou o quê? Para saber o que era aquilo. Que ela mesma não sabia o que era. Uhum. Já deve ter estudado, lógico, mas não sabia. E aí ela foi lá e desenvolveu isso. E hoje em dia ninguém mais pesquisa em biblioteca. É tudo no Google, no Gemini. O produto é polilaminina. Isso. A polilaminina é o que ela desenvolveu. Exatamente. E a laminina é a proteína. É isso aí mesmo. Mas, por exemplo... Tatiana Coelho. Isso. Essa aí vai ganhar o prêmio, não é possível. Tem que sair o Nobel brasileiro, né? sair. Enfim, tem que sair Acho o que a Nobel gente teve brasileiro. um só, né? Não. Nenhum. Teve um que chegou bem próximo, né? Uns deveriam ter recebido, né? Rui Barbosa é um deles. Mas, pessoal, a inteligência, para mim, ainda não... é só artificial, ela ainda não é inteligência. É uma coisa influenciada ali, direcionada pelo humano. E o humano, ele tem a inteligência de criar as coisas, né? Porque é ele que vive, é ele que sente na pele. E a gente vê, quando alguém fala de uma solução, um produto que foi criado, a pessoa normalmente fala, olha, eu sentia falta dessa situação e por isso eu a criei. Como o Wesley acabou de contar aí, o indivíduo sentia a necessidade de criar um produto para atender um público específico. E nas pesquisas dele, ele chegou a esse produto. Então, à medida que a inteligência artificial que a gente conhece hoje fosse aproximando ou fosse estruturando de dados reais, de fotos, vídeos, imagens, bancos, quando ela tiver toda essa consolidação, ela vai ter muito do que o humano tem em sua mente e dali ele cria, ele traz as novidades, né? A gente sabe, por exemplo, a história do relógio. O relógio foi criado não para que ele enfeitasse o braço, tal, mas por uma forma de ficar mais prático o jeito de fazer, né? Então, assim, a inteligência, à medida que ela começar a buscar nos bancos, ela entendeu que precisa de uma solução e ela não encontrou, ela propôs isso, aí eu consigo aceitar que é uma inteligência. Mas... citando o que o Salles falou, das inteligências que hoje a gente tem acesso, né? Gemini, ChatGPT, qual que hoje vocês estão usando e por quê? Em qual ferramenta, por exemplo? Cara, hoje eu uso o ChatGPT, mas a versão paga. Essa versão baratinha e free não me ajuda muito porque eu mexo com programação. Mas a paga é muito mais assertiva. A paga, ela só falta falar e sair andando. Mas eu preciso dar o comando para ela fazer as coisas e ela traz aquilo que já existe. Então, ela otimiza, ela até otimiza ali se eu pedir para ficar mais rápido, ela otimiza se eu pedir para abrir no nível de detalhes. Mas, por exemplo, se eu mando ela... Eu nem sei como que eu acesso isso.
mas eu mando ela ir no site do correio acessar o endereço. Eu não preciso falar para ela, vai nesse caminho, usa esse usuário. Ela já vai lá no site do correio, pega a documentação, lê e me cria um script pronto. Então, hoje eu uso o ChatGPT. A gratuito eu usava o DeepSeek para programação, porque era mais assertiva. E imagem, videozinho, essas coisinhas bestas assim, é o Gemini. Ele é bom para fazer isso, ele só não é bom para pensar. Como eu não sou programador, né, eu uso o Gemini. Eu usei muito o ChatGPT, mas ele tem muita restrição, né? Então, eu uso o Gemini para eu fazer as pesquisas. São rasas, não são pesquisas profundas, até por uma questão de confiança, tá, galera? Tem essa questão aí também. Não fiquem produzindo artigos, produzindo material baseado em inteligência artificial, porque ainda não é totalmente assertivo. É necessária a pesquisa, é necessário a confirmação de dados em outras fontes, e principalmente se não são fontes digitais. Então, eu uso o gratuito do Gemini, mas eu faço muito material lá, eu produzo muito material por lá. Inclusive, estou com a inteligência artificial de um parceiro aqui, ele pediu para eu testar, eu estou ainda avaliando se faz sentido a gente gastar essa energia. Eu já uso o GPT mesmo, né, a versão free mesmo, para pesquisa. Da imagem, o Gemini mesmo, eu acho que ele é o campeão. Ali é falsificador, viu? Ali é falsificado. E já para vídeo, eu já uso o Grok lá. O Grok, ele cria também, é muito rápido também, é bom. Eu fiz até uma pesquisa esses dias, e aí eu queria testar uma tese que eu tinha, né? Aí eu falei, com quem que eu vou discutir? Que eu vou discutir às vezes com um amigo, aí o amigo vai lá e vai... Não, beleza, você ganhou, mas só para satisfazer o ego, né? Uhum. Aí eu falei assim, pro ChatGPT, eu vou pesquisar sobre isso aqui com você, vou discutir com você, mas eu quero que você pesquise, dê algumas fontes e vai além disso, e eu quero que você me humilhe na resposta, para me humilhar. Falei para ele, eu quero que você me humilhe. E aí eu fui começando a questionar ele, e ele questionando também a minha teoria, e eu falando para ele tal. Aí chegou uma hora e eu falei, não, tá bom. Ele já tinha me humilhado bastante, cara. Ele pesquisou uns tempos que eu nunca nem tinha pensado, mas ele trouxe umas fontes muito interessantes. Algumas realmente eu não concordava com ele, mas aí quando eu falava que eu não concordava, aí ele tem o ChatGPT, o Free pelo menos, ele tem aquela, como é que fala, aquela frase pronta dele, né? É verdade, eu não tinha visto por esse lado. Aí ele vai lá e traz outra informação. Lembrei de uma boa que agora, a gente está falando que a IA não é inteligência, né, ainda, mas eu lembrei do Suno, que faz música. E assim, claro que a música você tem padrões, você tem ali as escritas, as notas, o tempo, tem lá as linhas, né, e tudo mais. Então, o próprio Beethoven, que era surdo, ele que era surdo, ele conseguia fazer escrevendo, né? E o Suno, ele é meio que isso, ele pega assim a tua ideia ali, a tua música, se você tiver uma referência, ele usa, mas se você quiser fazer o beatbox com a boca, ele usa também e cria alguma coisa, mas a gente vê que ele é baseado em músicas e formatos que já existem, né? Tanto é que até a voz dos cantores são parecidas. Só que na hora dele conciliar a escrita com o andamento, com o tempo, com a dicção que se esperaria de um cantor humano, ele peca nisso daí. Então, aí a gente vê que não é tão inteligência assim. Ele consegue dar um ritmo, uma melodia, mas na hora de encaixar a música ele tem dificuldade de encontrar ali como é que fala? Não sei se isso é inteligência, cara, mas depende de cada pessoa que cria uma música, ele tem ali o seu sentimento, ele tem ali a sua desenvoltura, né? E isso faz a letra encaixar na melodia. E quando você fala de arte, a arte ela é criação, né? Criatividade. Então, criatividade. Por isso que na minha ótica eu ainda não a vejo como uma inteligência, mas nada impede que isso aconteça. Provavelmente, como foi citado aqui, ainda não destravamos, né, essa ferramenta para que ela possa ser utilizada na sua essência, na sua plenitude, né? Eu acho que esse é o grande desafio. A hora que liberar, saber onde é que ela vai. Na logística mesmo, tem muita oportunidade para ela entrar, né, na verdade. Né? Eu acho que ainda nem esgotou ainda as possibilidades que ela tem em uma área só, por exemplo. Não. Tem muita oportunidade. Acredito que tenha muita oportunidade. Acredito, assim, muita gente...
uma característica do logístico é a inteligência, é a vontade de fazer o negócio acontecer, a resiliência. Então, eu acredito muito que as pessoas vão utilizar muito de todo esse banco de dados, de todo esse protocolo de construção de documentos e de soluções, e a IA ela vai ser utilizada, né, nesse momento, algoritmo dela, que eu enxergo que é algoritmo ainda, ela vai ser muito utilizada e ela vai melhorar muito ainda, principalmente aqueles locais onde não chegou tecnologia, os profissionais ainda não tiveram acesso a outros conhecimentos, ela vai antecipar isso. Mas acredito também que, em dado momento, ela vai começar a trazer coisas novas, trazer novidades para dentro da ferramenta. Aí sim eu vou reconhecê-la como inteligência mesmo. Galera, acho que é isso. É Quer isso? acrescentar mais alguma coisa aí? Eu acho que a frase continua mesmo ou a gente mudou a frase aqui? Vai para a parte 2 agora. Parte 2? É isso, pessoal. A IA não é inteligência e nem é artificial. A gente continua com esse conceito? Eu ainda continuo falando que é inteligente. Artificialmente, mas é inteligente. Então, beleza. Maravilha, pessoal. É isso aí, galera. Obrigado Abraço. por assistir esse vídeo, tá? Curte aí, compartilha, se inscreve no nosso canal, que nós vamos voltar aí com as gravações, beleza? Bombando agora de cenário novo, nós vamos falar mais um pouquinho da logística, trazer alguns convidados aí para fortalecer aí as teorias, as teses que a gente tem sobre logística e aprender um pouquinho mais. Beleza? Abraço. Então, obrigado. Até mais. Até mais.